Você já parou para pensar no que é a marca de Caim? Que marca é essa que, segundo a Bíblia, foi colocada sobre ele como um sinal de maldição eterna? Mas o que aconteceria se eu te dissesse que essa marca não é apenas um símbolo, mas uma chave para um mistério muito maior? Uma marca que transcende a história bíblica e está ligada a um segredo que poucos ousam entender. Você conseguiria viver com ela? O que faria se fosse marcado para sempre, destinado a carregar o peso de um crime sem perdão? Hoje, vamos explorar algo que a maioria tenta esconder: o enigma sombrio que ronda o nome de Caim. Antes de revelar essa história esquecida das Escrituras, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Você não vai querer perder o que está prestes a descobrir. O sol já começava a se esconder por trás das colinas rochosas da antiga terra de Nod, enquanto a brisa gélida da noite tomava conta da paisagem desolada. No silêncio, apenas o eco de passos solitários podia ser ouvido, ressoando de forma arrepiante na vastidão da terra. Este era o cenário que cercava Caim, o homem marcado pela tragédia, condenado a vagar para sempre, isolado e destituído de qualquer esperança de redenção. Mas o que exatamente significava essa marca? E por que Caim, o irmão assassino, foi marcado por algo que não só o seguiu até o fim dos tempos, mas também alimentou um dos maiores mistérios da história humana? Você já ouviu falar sobre a marca de Caim? Para muitos, é apenas uma referência vaga, uma maldição que simboliza o primeiro assassinato da história, quando Caim matou Abel. Mas, se olharmos com mais cuidado para os detalhes das Escrituras, percebemos que o que foi dado a Caim não é uma simples punição. Ele não apenas matou seu irmão, ele foi marcado. E isso é algo que reverbera profundamente na teologia, na mitologia e até mesmo no ocultismo. A Bíblia, em Gênesis 4:15, descreve a marca como algo que qualquer um que o encontrasse não o matasse. Isso é tudo o que sabemos, mas o que realmente significa? Era um sinal de proteção, um fardo sombrio, algo que impunha a solidão eterna, ou talvez algo mais sinistro, algo mais profundo que poderia revelar segredos milenares. A palavra marca é ambígua. Na língua hebraica, a palavra usada é avtu, ot, que pode significar tanto um sinal quanto um milagre, uma prova de algo sobrenatural. O que Caim carregava então? Um sinal divino? Ou uma maldição que o ligava ao próprio mal? A marca de Caim é um enigma que os estudiosos têm tentado decifrar por séculos, mas nunca encontraram uma resposta definitiva. Para entender o impacto dessa marca, é necessário compreender o contexto. No momento em que Caim foi amaldiçoado, ele já havia caído em um ciclo de autodestruição. A rivalidade com seu irmão Abel culminou em um ato de violência sem igual, onde, em um acesso de raiva, ele matou aquele que era considerado mais justo aos olhos de Deus. E com esse ato, ele não apenas quebrou o vínculo fraternal, mas também desafiou o próprio plano divino. Mas a marca, essa estranha imposição divina, apareceu logo após o crime, como se o próprio Deus quisesse deixá-lo vivo, mas marcado, um lembrete constante de sua transgressão. Algumas interpretações sugerem que a marca de Caim foi um sinal físico, talvez uma cicatriz ou uma deformação visível, mas outros acreditam que a marca não era algo visível aos olhos humanos. Ela poderia ter sido algo mais sutil, algo espiritual, que tocava a alma de Caim e o isolava dos outros. Talvez fosse uma presença constante que o condenava a viver com o peso do que fizera. E por mais que tentasse se redimir ou buscar perdão, Caim sabia que nada o libertaria da marca. Mas o que poucos sabem é que esse evento esconde algo ainda mais perturbador. A história de Caim não termina aqui. A marca de Caim, mais do que um sinal de punição, carrega um segredo guardado por milênios.
E esse segredo, que envolve mais do que apenas o destino de um homem, está prestes a ser desvendado. O que poucos falam sobre a marca é que ela possui um poder muito mais sombrio e profundo do que qualquer um poderia imaginar. Continue assistindo, porque a revelação vem a seguir e pode mudar tudo. A marca de Caim, o enigma que persiste como uma sombra nas escrituras sagradas. O que realmente aconteceu naquela noite fria, nas terras de Nod, quando Caim, o primeiro assassino da história humana, foi marcado por algo que o impediria de ser morto, mas ao mesmo tempo o condenaria a viver com o peso de sua maldade para sempre? O que era esse sinal e por que ele se tornou uma chave para um mistério que tem sido debatido e analisado por séculos? Para entender a verdadeira natureza da marca de Caim, é preciso olhar para os textos antigos com olhos mais atentos. Gênesis 4:15 nos oferece uma pista simples, mas inquietante. Então o Senhor lhe disse: não será assim? Qualquer um que matar Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs em Caim um sinal para que não o matasse quem quer que o encontrasse. Esse sinal, ou marca, como muitas traduções preferem, tem sido um campo fértil para especulações. Afinal, o que realmente significa não o matasse? Era um aviso, uma defesa divina, ou havia algo mais que precisava ser entendido? Esse versículo, embora aparentemente simples, levanta uma série de questões que não podem ser ignoradas. O que fez Deus decidir proteger Caim, o assassino, e por quê? Não seria a justiça divina exigir que ele fosse punido, ou até mesmo morto, como qualquer outro criminoso? Aqui é onde entra a primeira camada de mistério. O fato de que Deus escolheu proteger Caim, ao invés de permitir sua morte, pode ser visto de várias formas. Para alguns estudiosos, a marca foi um sinal de misericórdia, uma tentativa de evitar que o pecado de Caim se alastrasse, criando mais violência e mais morte. Para outros, essa intervenção divina foi uma forma de garantir que Caim carregasse com ele o peso de sua ação, uma maldição eterna que não poderia ser apagada, nem mesmo pela morte. A marca de Caim se torna mais intrigante quando começamos a considerar a natureza do sinal em si. O que exatamente essa marca representava? A Bíblia não detalha a aparência ou a forma dessa marca, mas nos faz uma pergunta perturbadora. Por que o texto não se preocupou em dar mais informações sobre algo tão relevante? O que está sendo escondido ou deixado implícito? Para tentar entender o que essa marca poderia ser, precisamos olhar para outras culturas e interpretações históricas. Nos textos judaicos, como o Talmud e o Zohar, encontramos menções a um sinal que representava não apenas uma maldição, mas também uma forma de poder sombrio. Em algumas tradições, acredita-se que a marca não fosse visível ao olho humano, mas que era um selo espiritual, uma marca da própria essência de Caim, tornando-o uma figura de antítipo da humanidade. Ele não era apenas o primeiro assassino, ele se tornava o primeiro de uma linhagem de descendentes amaldiçoados, com uma conexão direta ao mal. Mais perturbador ainda é o fato de que essa marca não se limitou a Caim. De acordo com certas interpretações teológicas, Caim tornou-se o pai de uma linhagem que continuaria a viver à margem da humanidade, sem redenção, sem esperança de salvação. Isso cria uma conexão entre o pecado de Caim e a corrupção, que eventualmente se espalharia entre os seres humanos, culminando no dilúvio, quando a corrupção da terra chegou ao seu ápice. Aqui, então, a marca de Caim pode ser vista como um símbolo de contaminação espiritual, um início de algo maior que se espalharia para as gerações futuras. Nos tempos modernos, a marca de Caim se tornou uma metáfora poderosa em várias áreas da sociedade. Muitos a associam a figuras que carregam o peso de suas ações, cujos pecados são visíveis e inapagáveis.
As cicatrizes que alguns carregam, seja na alma ou no corpo, acabam por se tornar uma marca daquilo que já não pode ser desfeito. Isso pode ser visto em todo tipo de crimes, onde o peso da culpa nunca é completamente apagado e a marca permanece como um lembrete de que o mal, mesmo quando afastado, ainda deixa uma impressão duradoura. Mas a marca de Caim não se limita apenas à punição. Ela também traz à tona uma questão mais profunda, algo que toca as complexidades do livre-arbítrio e da graça divina. O que significa ser marcado por Deus? O que isso implica para todos nós, que também somos tentados por nossas próprias fraquezas e impulsos? Se até Caim, o assassino, pode ser protegido, o que isso diz sobre a justiça divina? É impossível ignorar os paralelos com a sociedade moderna. Quantas vezes vemos pessoas que, assim como Caim, são punidas por seus erros, mas nunca podem escapar das consequências de suas ações? A marca de Caim nos lembra que os erros podem seguir a pessoa para sempre, deixando uma impressão indelével na vida de quem os comete. E, ao mesmo tempo, ela levanta uma questão perturbadora. Há realmente uma fuga possível das consequências? Ou estamos todos, de alguma forma, marcados por nossas escolhas? E se você acha que já viu o mais chocante, espere. O que vem agora foi omitido de quase todas as versões tradicionais da Bíblia. O que se sabe sobre a marca de Caim, por mais perturbador que seja, é apenas a superfície de algo muito mais profundo, algo que foi escondido deliberadamente nas entrelinhas. O que vamos explorar a seguir mudará tudo o que você pensava saber sobre a verdadeira natureza dessa marca. Fique atento, porque a próxima revelação é algo que poucos ousaram explorar. O sangue de Abel clama da terra, e a marca de Caim, silenciosa e invisível, atravessa os séculos como uma sombra que se arrasta entre os homens. Não é apenas uma história antiga, é um aviso, um espelho sombrio da natureza humana. Que começou com um crime fratricida, desencadeou uma série de eventos que moldaram silenciosamente os rumos da humanidade. Mas qual foi o verdadeiro impacto da marca de Caim? Quais foram as consequências desse selo sombrio que Deus colocou sobre ele? Caim não foi destruído, ele foi poupado, e isso, por si só, é um paradoxo. Aquele que cometeu o primeiro assassinato não sofreu o castigo que muitos esperavam. Em vez disso, tornou-se um exilado, um homem errante. Gênesis 4,16 diz: "E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden." A palavra Nod significa, literalmente, errante ou exílio. Ele foi forçado a viver fora da presença de Deus, um vazio espiritual, um homem sem pátria, sem paz, sem Deus. Esse afastamento teve efeitos devastadores, não apenas para ele, mas para toda a sua descendência. Nos versículos seguintes, vemos que Caim teve filhos e construiu uma cidade, Enoque, nomeada em homenagem ao seu primogênito. E aqui entra mais uma contradição desconcertante. Como um homem amaldiçoado por Deus, marcado, errante e condenado, conseguiu fundar uma civilização. Como alguém que deveria viver isolado e errante teve estrutura para edificar uma cidade? É nesse ponto que o mistério se aprofunda. Para alguns teólogos e estudiosos místicos, a resposta está em entender que Caim foi separado não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele e sua linhagem representavam um tipo de humanidade desconectada do divino, uma civilização fundamentada no orgulho, no trabalho das próprias mãos, sem a comunhão com o Criador. Uma humanidade que evoluiria sob a sombra da marca, guiada por um princípio diferente: a autossuficiência, a arrogância, o distanciamento do sagrado. Essa linhagem seguiu adiante, e os frutos dessa herança apareceram em personagens como Lameque, um de seus descendentes, que aparece em Gênesis 4, 23, 24,
declarando com orgulho ter matado um homem e, ainda assim, reivindicando para si uma proteção ainda maior que a de Caim. Ele diz: matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. A marca se torna, aqui, não um lembrete de pecado, mas um escudo para justificar a violência. O símbolo se corrompe. A maldição se transforma em arrogância. Essa é uma das lições mais perturbadoras da marca de Caim. Ela pode ser usada como escudo para o mal. Pode ser reinterpretada como sinal de impunidade. E quando isso acontece, a sociedade caminha em direção à queda. Agora, pense em como isso se conecta ao nosso tempo. Vivemos em um mundo onde muitos carregam marcas invisíveis, traumas, culpa, consequências de erros do passado. Assim como Caim, quantos hoje não vivem em exílio emocional, desconectados da fé, da família, da paz interior? Quantos constroem cidades interiores para esconder a dor de seus atos, construções de ego, sucesso, orgulho, tentando escapar do julgamento, mas sem nunca escapar de si mesmos? E pior ainda, quantos usam seus erros como justificativa para mais destruição? Quantos, como Lameque, transformam suas falhas em orgulho? Em vez de arrependimento, temos exaltação do pecado. Em vez de quebrantamento, temos insensibilidade. E assim, a marca de Caim continua viva, não como um sinal físico, mas como um padrão espiritual, um tipo de comportamento, de pensamento, de distorção moral que atravessa gerações. Mas há ainda algo mais obscuro. Alguns textos apócrifos e interpretações gnósticas sugerem que a marca de Caim teria sido uma espécie de proteção invertida, um selo não de Deus, mas do adversário, uma permissão para que ele vagasse livremente, mas sob influência do mal. Nessas tradições ocultas, Caim se torna não apenas o primeiro assassino, mas o primeiro receptáculo da rebeldia espiritual. E sua marca é o selo da desconexão final com Deus. Se isso for verdade, a história de Caim deixa de ser apenas uma lição moral e se torna uma advertência profética. E aí entra a grande pergunta: será que nós também carregamos marcas semelhantes? Será que, em algum nível, todos somos herdeiros espirituais de Caim, tentando esconder nossas falhas com justificativas, construindo civilizações sobre fundações de culpa não resolvida? Essa reflexão é desconfortável, mas necessária, porque a história de Caim é, no fundo, a história da humanidade. Todos nós já sentimos a dor da rejeição, a fúria da comparação, o impulso do ciúme, o desejo de ser reconhecido. E, em momentos de fraqueza, quantos não ferem os que mais amam? Quantos não derramam o sangue dos Abéis da vida, irmãos, amigos, parceiros, com palavras, ações ou omissões? A marca de Caim, então, pode ser uma metáfora viva da condição humana pós-queda. Um lembrete de que há consequências eternas quando o coração se desvia. Mas também uma janela para algo mais. A possibilidade de entender nossa própria escuridão e, quem sabe, buscar luz. E se você acha que essa história chegou ao limite, espere. No próximo bloco, vamos revelar as teorias mais ocultas e controversas sobre a marca de Caim. Interpretações que foram suprimidas por séculos, escondidas nas sombras da história religiosa. O que você vai ouvir agora pode reescrever tudo o que você achava saber. Durante séculos, a marca de Caim foi interpretada como punição, um estigma imposto por Deus a um fratricida. Mas e se estivermos olhando para isso da maneira errada? E se a marca não fosse apenas um castigo, mas um sinal de que algo muito mais profundo estava acontecendo por trás da cortina do mundo visível? Diversos textos, considerados apócrifos, ocultos ou esquecidos ao longo dos séculos, sugerem interpretações que beiram o proibido. Entre eles está o Livro de Adão,
e Evan Sin, uma narrativa extracanonical que descreve os dias após a expulsão do Éden com detalhes perturbadores. Nele, Caim é descrito como alguém que, mesmo antes de matar, já carregava no coração a rebeldia. Uma alma instável, inclinada ao orgulho, ao ciúme. E segundo alguns estudiosos gnósticos, talvez nem mesmo tivesse a mesma origem divina. Que Abel. Sim, você ouviu certo. Há uma teoria banida pela ortodoxia que afirma que Caim não seria filho de Adão. Segundo certas vertentes gnósticas e cabalísticas, ele teria sido fruto de uma relação entre Eva e uma entidade caída, o próprio Satã, ou uma força rebelde do Éden. O pecado original, portanto, não seria apenas a desobediência ao comer do fruto, mas um ato muito mais simbólico e espiritual. A marca de Caim, então, não seria colocada por Deus como punição, mas como um selo, impedindo que o sangue de Caim, sangue híbrido não humano, fosse apagado prematuramente da terra. Essa visão sombria e radical nunca foi aceita oficialmente, mas sua existência mostra o quanto a figura de Caim provoca inquietação nas fronteiras entre fé, medo e mistério. Outra corrente de pensamento está presente na mermaçonaria e em ordens esotéricas que veem Caim não como um vilão absoluto, mas como o portador da chama da consciência. O primeiro a se rebelar, a questionar, a trilhar um caminho por conta própria. Nessa interpretação, a marca seria uma proteção, mas também uma maldição por ter desafiado a ordem natural das coisas. É aqui que o mistério se aprofunda. E se Caim fosse a encarnação do arquétipo do homem moderno, criador, destruidor, errante, marcado por seus próprios feitos? Essa ideia ressoa fortemente com a psicanálise de Carl Jung, que acreditava que os arquétipos bíblicos representavam elementos psíquicos da humanidade. Para Jung, Caim representava a sombra, a parte oculta da alma humana que todos nós carregamos, mas preferimos ignorar. A marca, então, seria o símbolo dessa sombra emergindo. E negar sua existência é justamente o que dá a ela poder. E o que tudo isso tem a ver conosco? Muito mais do que gostaríamos de admitir. Porque, em essência, todos nós somos marcados. Não com símbolos visíveis, mas com as consequências invisíveis de nossas escolhas, nossos traumas, nossas quedas. A marca de Caim não está mais apenas sobre um homem errante das Escrituras, ela se transformou em uma metáfora viva para toda a humanidade que escolheu afastar-se da luz. Somos uma civilização que mata seus próprios irmãos, que constrói cidades sobre a dor, que ergue monumentos ao orgulho. Vivemos exilados do sagrado, errantes em busca de algo que perdemos há muito tempo, talvez no jardim. E assim como Caim, muitos de nós procuram dia após dia justificativas para continuar, mesmo sem saber se há perdão possível. Mas, e isso é fundamental, a história de Caim não termina com a morte. Ela termina com uma promessa silenciosa. A promessa de que ele seria poupado, de que ninguém poderia matá-lo. Por que Deus protegeria um assassino? Porque há algo mais que ele vê, algo que talvez nem Caim visse. Um fio tênue de redenção, um vestígio de humanidade, mesmo na escuridão mais profunda. No fim, talvez o verdadeiro teste nunca foi entender os segredos da Escritura, mas encará-los com fé. Mesmo quando o silêncio de Deus é tudo o que nos resta. Talvez a marca não tenha sido apenas um castigo. Talvez tenha sido um espelho, um lembrete de que o mal que condenamos nos outros também habita em nós e que a única maneira de romper esse ciclo é reconhecendo o que somos e decidindo finalmente não levantar mais a mão contra o nosso. Irmão, a história de Caim não é apenas sobre um crime. É sobre um caminho, sobre um coração humano que escolheu o ciúme, a comparação, o orgulho e que colheu o silêncio de Deus como resposta.
A marca de Caim não está gravada em pedra ou carne. Ela está onde menos esperamos, no modo como tratamos uns aos outros, no orgulho que carregamos, na culpa que evitamos encarar. E agora eu te pergunto, qual é a sua marca? Você tem enfrentado os fantasmas que carrega ou apenas os empurra para longe, esperando que desapareçam? Pense nisso. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.